de Deus. Dirigido por Deus e com muita sabedoria, o irmão Swaggart reuniu esses comentários bíblicos para ajudar os crentes. Os comentários da Bíblia, elaborados por Jimmy Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. Foi em um culto, centenas de pastores estavam lá, isso na Assembleia de Deus, e o preletor principal era o chefe de departamento de missões daquela denominação gigantesca. E no culto daquela noite, chegou uma hora que um irmão no culto, um outro ministro, começou a falar em línguas. E quem interpretou foi o líder do departamento de missões. Ele interpretou a mensagem e foi um mover do Espírito Santo. No dia seguinte, um dos pastores ligou para o superintendente do distrito e falou: "Temos um problema. Você sabe quem foi que orou em línguas ontem à noite?" Aí ele falou: "Sim, eu sei." Ele disse: "Como é que pode ser? Pois ele tinha feito algo muito errado e agora falaram que ele não podia pregar por 2 anos, isso e aquilo outro." E aí ele falou: "Se ele não é aceitável, por que o Espírito Santo iria usá-lo para orar em línguas? E temos que dizer que está certo, porque o líder do departamento de missões interpretou." Houve um grande silêncio até que o homem no outro lado da linha falou: "Eu não sei, não posso responder e não sei o que dizer." Mas não sabiam o que fazer com o irmão. "Eu não sei o que ele fez, não sei. E não estou compactuando com o pecado ou atitudes erradas, mas a razão pela qual existe essa oposição ao entendimento e a única coisa que sabem fazer é matar a pessoa, matar o ministério das pessoas." Eu não sei de quem você está falando aí, mas obviamente ele tinha feito algo que exigia que a igreja disciplinasse, mas olha o que o Espírito Santo fez. O Espírito Santo voltou à vida dele em grande medida e ousou nos dons do Espírito. O Espírito Santo nunca o deixou. O Espírito Santo nunca nos deixa. Precisamos tomar cuidado quando eliminamos do corpo de Cristo os dons que estão ali para edificá-lo. E porque não entendemos ou não estamos dispostos a admitir que, olha, nós só temos uma entrada, não temos por completo ainda. É o que Paulo diz em Efésios 1, que é um penhor. Temos um penhor. É apenas uma entrada e mais nada. Eu não quero falar que é algo temporal, mas 20% geralmente é o quê? Uma entrada. Temos 20% do que Deus vai nos dar, então estamos em um tempo de ser testados. Somos a esposa de Cristo e agora o desafio é ver se vamos continuar fiéis a Ele com uma simples fé durante esse tempo em que somos uma esposa. É o que Paulo explica em 2 Coríntios 11. Somos uma esposa de Cristo. E quando você estuda a mentalidade judaica de casamento, havia um casamento legal que unia o casal, como Maria e José, no livro de Mateus, mas ali eles não se uniam. Havia um tempo para serem testados. Nós somos a esposa de Cristo e vivemos em um tempo de sermos testados. E somos testados para ver se vamos continuar confiando em Cristo e nele crucificado, e em mais ninguém. Não somos perfeitos, estamos sendo transformados. Vivemos em um corpo que não é confiável e está inclinado para o pecado. A mente, a vontade, o corpo não é confiável como meio de santificação. Por isso é tão difícil passar de uma posição para outra. E eu acho que você mencionou isso, pelo menos você mencionou isso brevemente, sem explicar. A única maneira de vencer a Satanás é estar escondido em Cristo. Porque essa mente, este cérebro, todo membro, tudo em meu corpo
emocional, físico e espiritual, não é capaz, mesmo sendo salvo e cheio do Espírito, não é capaz de viver a vida cristã. Não tenho capacidade para fazer isso. O corpo está morto por causa do pecado. E admitir isso quer dizer que, nessa jornada, nós vamos falhar. Não queremos falhar e não encorajamos isso, mas precisamos entender que Deus nos perdoa, não nos deixa, e quando nós caímos, não perdemos a nossa salvação, mas nos levantamos e aprendemos que nesses momentos, com a pequena porcentagem da salvação que vamos acabar recebendo, como viver para Deus em um tempo que não é um tempo perfeito. Não existem pessoas perfeitas hoje. A igreja, com suas disciplinas, não aprendeu, e quero dizer disciplina no termo de tratar com alguém que teve uma falha moral, ainda não aprendeu a lidar com essa pessoa. É disso que estamos falando. Rejeitamos, punimos, tiramos do púlpito, fazemos a pessoa se assentar, ensinar crianças ou o que for. Mas Paulo, em Gálatas capítulo 6, nos deu um entendimento claro de como lidar com ele. Se você encontra alguém que tem uma falha moral, você que é espiritual, restaure essa pessoa. O que é isso? Ensinamos e trazemos eles de volta para a mensagem da cruz, colocando a fé no objeto correto. Os dons continuam funcionando. E é isso que amedronta as pessoas, porque os dons e o chamado de Deus, eles são irrevogáveis. É o que diz em 1 Coríntios 12. Os dons funcionam na pessoa que não está vivendo corretamente, e glória a Deus por isso. Mas, ao mesmo tempo, se essa pessoa não é instruída a como viver para Deus e vencer a natureza pecaminosa que está governando ela e fazendo ela falhar, então os dons talvez não possam funcionar efetivamente por causa da rejeição daquela pessoa e porque a pessoa não confia mais em Cristo e usa esses dons. Então nós temos que tomar cuidado de restaurar e trazer de volta a pessoa que caiu moralmente, com a mensagem correta, para que sejam usados como Deus quer. Se a pessoa for tratada de maneira errônea, o Espírito Santo não aprova isso. Ele diz: você então pode se submeter ao mesmo tipo de tentação, correto? E acredito que nós não compreendemos a virtude de cura de operar nesse ministério. Acho que quando tiramos esse ministério da pessoa, a cura que viria enquanto eles continuam em sua função, existe uma cura, existe um mover medicinal de Deus que acontece. A palavra de Deus diz: não sou homem para que minta, ou filho do homem para que se arrependa. E quando Deus chama alguém, esse chamado nunca é removido. Jamais você pode dizer: ele não é digno de pregar. Ninguém é. Nenhum ser humano que já viveu fora Cristo é digno de pregar ou fazer qualquer coisa assim. E as pessoas que escutam esse pregador têm que tomar sua própria decisão sobre apoiá-lo ou não. Aí é da conta deles. Olha, o antigo livro que quase todos temos de P.C. Nelson, que diz doutrinas bíblicas, tem um capítulo ali chamado Santificação Total. Em algum lugar, na minha experiência durante o seminário, claro que eu cresci vindo de uma igreja, de uma denominação onde ensinavam muito sobre santificação. Mas mesmo vindo para as Assembleias de Deus, havia uma ênfase sobre aquilo, e essa frase que diz santificação total deixava a impressão em mim, como um jovem ministro, que eu preciso alcançar isso. De verdade, me deixava com esse sentimento como se fosse assim: olha, tudo que eu sou, eu entrego a esse chamado, e eu fiz isso com 18 anos e fiquei 4 anos no seminário. Então eu preciso ser totalmente santificado. E a verdade é que eu me formei na faculdade e não estava 100% santificado. Sabe de uma coisa? Estou aqui, estou velho e até hoje não estou 100% santificado. Eu ainda tenho que lidar com problemas da carne. Em Cristo estou santificado, mas estou falando da minha carne. É aí que nós nos atrapalhamos. Se sua fé está em Cristo e no que Ele fez por nós na cruz, então você é um vencedor. Você está perfeitamente santificado. Aí, porque a sua fé está no lugar correto, o Espírito Santo pode trabalhar nos problemas que estão aí. E somente o Espírito Santo pode removê-los.
Mas se você olhar para essa situação e dizer, bem, estou quase santificado, mas eu tenho esse problema e aquele outro, e eu tenho que acabar com isso antes de sentir totalmente santificado. Isso não vai acontecer, pois o Espírito Santo não trabalha dessa maneira. Olha, eu entendo você e por 2 anos tenho escutado isso e creio, mas é uma jornada. É verdade. Eu estou escutando o coração do Dr. Gray e é o meu coração também. Nós reconhecemos que somos incapazes, então, como Paulo dizemos, ainda não alcançamos, não chegamos no lugar onde sabemos que é possível chegar. Não existem pessoas perfeitas, mas também temos o conhecimento que Deus sabe. Calma lá, a minha mãe era perfeita, viu? Morreu com 94 anos e ela alcançou a santificação total. A minha esposa está próxima também, mas o processo ainda assim é que nós estamos num processo. E é um processo lindo e vai continuar até o dia de Jesus. Mas precisamos da confiança de que nossa posição em Cristo é aquela. Temos que saber que somos vencedores porque Ele garantiu para nós esse lugar. E olhamos para nossos irmãos da mesma maneira. Ou a gente aceita o que Cristo fez, ou tentamos vencer na nossa força, e é impossível. Você falou há uns 2 programas atrás, esse corpo físico está morto por causa do pecado e por causa do que Adão fez há muito tempo atrás. E como o Dr. Gray falou, a culpa é do Adão. Estamos quebrados por causa do pecado. Se você tentar na sua própria força, você não consegue. E é difícil de aceitar isso. A gente quer acreditar que pode tentar um método, essa modinha, fazendo desse jeito, e não funciona. Não dá certo. Não dá certo. Uma palavra rápida sobre disciplina. Você tem 10 segundos. É o bastante. Se um homem não se arrepender, então aplicamos a disciplina da igreja para que ele se arrependa. Depois que ele se arrepende, trazemos o conhecimento do que estamos ensinando para ele, para que ele não volte a esses caminhos. Muito bom, certo. Obrigado por estar conosco hoje, tem sido um prazer enorme. E creio que você aprendeu algo do programa hoje. Não perca o próximo programa, não perca nenhum deles, pois creio que vai ter algo neles para você e para todos. Nós te amamos, Deus te abençoe. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com.